Olá, minhas amigas e meus amigos. Amanhecemos o dia de hoje com a notícia de que o presidente Bolsonaro teve suspensa a sua alimentação oral e a introdução de alimentação endovenosa ou parenteral, ou seja, uma sonda que é enfiada no nariz e que leva alimentos ao intestino de forma líquida. Estes casos, pelo que eu entendo, embora não seja médico, mas pelo que eu entendo de viver na vida, de observar e de ler, são casos extremos. É quando o intestino e o estômago não estão funcionando, quando há uma obstrução no intestino, quando acontece pancreatite, infecção do pâncreas, quando acontece obstruções de órgãos variados. Isto significa uma piora no estado de capacidade de digestão do paciente. Ocorre também quando se extrai uma parte do intestino delgado. Então, que diabo de hérnia é essa? Eu acho que a nação precisa entender melhor isso. Até porque voltamos à história primária da facada. A facada onde não se viu sangue. A facada onde o hospital foi todo cercado e nada podia ser visto nem dito. O que é um absurdo, porque se aquilo foi fake, está envolvendo toda uma equipe médica, enfermeiros, o hospital que tem um renome mundial. Não é possível acreditar que a facada tenha sido fake. Mas voltamos então a um ponto de dúvida. Onde está o sangue? Onde está a camisa manchada de sangue? Onde estão os instrumentos, a sangueira toda que deveria de ter? Panos, gases, toda essa situação. Como o presidente Lula falou, com o tipo de segurança, guarda-costas de presidência e candidatos a presidente, o Adélio Bispo não sairia dali para ser preso mais adiante. Os guarda-costas teriam voado em cima dele. Entretanto, ele teve cobertura para sair do local, para ser preso mais adiante, não foi linchado, não apanhou, não aconteceu nada. E tinha que ser um camarada declaradamente débil mental ou doente mental para dar a facada, porque aí ele vai internado, não sabe o que fala, não sabe o que diz, fica por isso mesmo. Então voltamos à história, a facada foi fake ou não foi fake? Aquilo foi uma cirurgia feita às escondidas para que a gente não soubesse. Quarta cirurgia em menos de um ano. Obstrução intestinal, retirada do intestino delgado. Uma hérnia não é só isso. Uma hérnia se limita a uma abertura da parede do abdômen por onde o intestino começa a vazar, digamos assim, criando uma protuberância e um incômodo. Então o que se faz? Por laparoscopia é colocar uma tela e colocar o intestino de volta no lugar e fechar a parte aberta. Não, o que nós estamos assistindo é a introdução de uma alimentação nasogástrica. Tem indicação de permanecer por 5 a 7 dias no paciente, até que ele possa novamente voltar à alimentação pastosa. Que hérnia complicada é essa? A nação precisa saber exatamente o que está se passando. Uma outra coisa curiosa, isso não tem a ver exatamente com a situação de saúde do presidente, mas as fotos são sempre com os filhos dele ao lado. A gente não vê a esposa dele. Por que nesse momento a esposa não está ao lado dando carinho, dando atenção? É uma coisa só para comentar. Foi um comentário feito por minha mulher. Mulher percebe essas coisas. A gente que é homem não percebe tanto. A gente vê lá os filhos e é tudo bem, ele está com os filhos, a gente está acostumado ele ter essa tropa de choques de filho do lado dele, a senhora dele nunca aparece. Mas num caso desse, num hospital, onde ela está? Por que não está lá? Qual é o papel da mulher nesta situação? A verdade, então, é uma só, que a gente acorda no dia de hoje sabendo que o quadro clínico de saúde do presidente piorou. Quando eu publiquei anteontem, aliás ontem, que hérnia é essa, a quantidade de postagens pedindo a morte do presidente, tomara que morra, tomara que fique doente, tomara que sofra muito, tomara que leve à morte, foi gigantesca. 2 pessoas disseram, bem-vindo, você não pode desejar a morte. Eu nunca desejei a morte, eu fiz um quadro satírico e irônico. E eu tive que dizer a uma dessas pessoas, a maldade está na sua cabeça, no seu coração, porque eu não desejei a morte. Você, inconscientemente, é que está desejando a morte. E está dizendo que sou eu, está projetando em mim. Papo furado, para com isso. Mas a maioria expressou sua raiva, seu ressentimento, de forma justa, tem que expressar mesmo, está dentro de você, eu quero que ele morra, eu quero que ele morra. Eu não quero que ele morra. E nem acho que ele deva morrer. E nem acho que ele deve ficar em situação precária. Porque isso não muda nada a situação do Brasil, porque o planejamento que está sendo feito para desmontar o país não está vindo dele. Está vindo do Paulo Guedes, do Moro. É um projeto que vem dos Estados Unidos, destinado não só ao Brasil, mas à América Latina como um todo, que prevê a invasão da Venezuela, que prevê a reeleição do Macri na Argentina, que prevê a destituição do Ortega na Nicarágua,
para manter a América Latina como seu quintal e o Brasil como o grande bastião condutor, quer dizer, o capataz da fazenda de Donald Trump e dos Estados Unidos, do tio Sam. Então Bolsonaro morrer ou não morrer não muda nada a política se nós não travarmos a luta democrática, se nós não lutarmos pela democracia, e a propósito foi muito bem defendida pelos presidentes da Câmara, do Congresso, pelo próprio general Hamilton Mourão, que rebateram a fase ditatorial fascista do Carlos Bolsonaro, dizendo que a democracia não faz mudanças rápidas, que na verdade tinha outro objetivo, e sim propor uma ditadura para mudar o que o povo quer. Então, na verdade, é bom que o Bolsonaro continue, até porque diverte a gente, embora a gente tenha vontade de vomitar com as coisas que ele diz e com seus filhotes também que dizem, mas tenha vontade de vomitar, mas é bom que ele continue. Porque senão a morte dele apenas continua o estado em que o país está mergulhado, da venda de todas as nossas riquezas, da entrega do país, da entrega da Amazônia, porque essa política não é ele que dita. Essa política, eu volto a repetir, é ditada por Washington. E essa situação política não muda com a morte de Beltrano ou de Fulano. A gente só muda essa situação política com o povo na rua, com grandes movimentações, manifestações, com grandes mobilizações de massa, exigindo o cumprimento da Constituição, respeito ao povo brasileiro, respeito à democracia e à liberdade, numa ampla frente de todas as forças progressistas. Quanto à saúde de Bolsonaro, só nos resta aguardarmos o desenrolar dos fatos e ver onde vai terminar esta tal hérnia, se é que terminará um dia, ou como terminará essa história da hérnia, mas que cada dia fica mais difícil de engolir. Esta história de que é uma hérnia fica mais difícil. Ele mesmo disse: conhecereis a verdade. E um dia a gente vai conhecer toda a verdade. Um abraço.